Finalmente estreou o 10º episódio da segunda temporada de Ruptura, ou você pode chamar de último episódio da segunda temporada. Muitas expectativas, né? Muita tensão em cima desse episódio, mas será que ele supriu as expectativas que foram criadas? Bora conversar com muito spoilers sobre esse último episódio da segunda temporada de Ruptura. Vamos lá? E aí, cinéfilos, vocês estão bom? Antes de tudo, né, antes da gente se adentrar aqui na análise, deixa seu like, pô, isso fortalece muito o nosso trabalho, e se inscreva aqui no nosso canal para você não perder os novos futuros vídeos. Nós vamos fazer análise, cobertura completa de The Last of Us, de Stranger Things e também muitas análises, críticas de filmes e séries que estão sendo lançados nos streams no cinema. Deixa sua inscrição aí para fortalecer nosso trabalho e também para você não perder os próximos vídeos. Ah, pessoal, um outro comunicado muito importante também é que esse vídeo vai ser somente sobre a análise do 10º episódio da segunda temporada de Ruptura, como a gente estava fazendo aqui a cobertura de toda a temporada, beleza? Eu vou fazer um vídeo extra, um vídeo especial, fazendo a análise da segunda temporada como um todo, preparando também o terreno para uma futura terceira temporada, trazendo os pontos positivos e negativos. Então, para ser bem objetivo, né, esse episódio 10 começou da onde terminou o episódio 9, né, com o encontro do Mark interno com a senhorita Cobel. Eu tava bem ansioso por isso, porque eu fiquei com medo deles darem muitas voltas para depois trazer o que a gente de fato queria, que era a conversa do Mark com a senhorita Cobel. O episódio também fez uma jogada interessante, porque ao mesmo tempo que tava rolando o diálogo entre o Mark e a senhorita Cobel, também rolou o diálogo do Egan com a Helen, né, a Helen interna, que o Egan entrou ali no andar da Ruptura. Ele terminou o episódio 9 falando que ele tava decepcionado com ela, que ele mentiu. Deixou claro ali, né, ele falou que ele não amava a filha dele, ele sentiu que o Kier tinha afastado dela, mas ele viu ele de volta quando ele viu a Helen externa fazendo aquele discurso lá na festa na primeira temporada. Ele apenas falou isso, deixou muito enigmático, foi embora. Voltando pra parte do Mark com a senhorita Cobel, a senhorita Cobel perguntou pro Mark: você terminou o Cold Harbor? E ele falou que não, então ela comentou: ah, ela ainda está viva. E aí começou o diálogo, né, sobre dava pra ele salvar a Gemma porque ela ainda estava viva. Ela explicou pra eles o que a gente já tava debatendo, né, que ela tava meio que passando por emoções diferentes ali, e cada etapa que o Mark terminava ali com os números, tava finalizando esse projeto, só que tava deixando meio enigmático ali. A gente só trouxe essa informação, e principalmente é que quando terminasse o Cold Harbor, a Gemma iria morrer. Isso explicou pro Mark. E aí começou um diálogo, né, dele ajudar, né, tirar a Gemma dali. Só que a Devon falou uma coisa que o afastou. A Devon falou que, pô, Mark, você fazendo isso, a gente provando que a Gemma foi sequestrada, a gente consegue destruir a Lumon. E aí o Mark, né, é algo que eu tinha comentado com vocês, dificilmente os internos iriam se sair bem nessa história de Ruptura, porque acabando a Lumon, acaba a Ruptura, acabando a Ruptura, os internos vão desaparecer, eles não vão mais existir. Então ele debateu, foi isso com a Devon: pô, se você acabar com a Lumon, o que vai acontecer com os internos? Aí a Devon, né, fez aquela cara, né, provando pra eles que eles iam deixar de existir. E aí o Mark começou a ficar assim, né, pô, não vou fazer isso, eu quero viver, eu quero ficar próximo da Helen. E aí eles fizeram algo muito interessante, que eu acho que eles poderiam ter feito já de alguma forma durante a temporada. Eu acho que a temporada pecou no desenvolvimento em muitos aspectos. Eles colocaram finalmente o Mark interno e o Mark externo para conversar utilizando uma câmera. E foi muito legal a forma como eles costuraram a conversa entre o Mark externo e o Mark interno. O Mark externo comentando pro Mark interno, pedindo para ele fazer isso, para ajudar a Gemma. Se abriu, né, um pouco falando, né, que aconteceu, que a Gemma morreu num acidente, que ele perdeu o emprego como professor, que ele tava vivendo luto, esse tipo de coisa. Porém, o Mark o interno não conseguia confiar no Mark externo, porque ele tava com medo de deixar de existir. E aí o Mark falou: não, eu tô fazendo o processo de reversão da Ruptura, não vai mais existir dois Marks, vai existir somente um, nós vamos ser a mesma pessoa. Não tava dando muito certo, o Mark não tava disposto a ajudar, porque basicamente ele ia deixar de existir, ele não ia mais ver a Helen. A senhorita Cobel assumiu ali a conversa com o Mark e explicou um pouco mais do que tava rolando lá dentro da Lumon, algo que a gente já tinha percebido, né? Então a senhorita Cobel nesse momento comentou que o que eles estavam fazendo lá era um projeto ali sobre várias emoções da senhorita, da Gemma, né, da senhorita Case. Basicamente cada pasta, cada sala era uma interna, então eles estavam meio que quebrando a Gemma em vários pedacinhos. E agora eu vou entrar numa parte. Eu fiquei um pouco decepcionado com essa temporada, porque eles criaram tantas teorias, tantas brechas, e a gente criando teorias e tudo mais, e a gente tava esperando alguma resposta. E esse episódio não teve muitas respostas, se for parar pra pensar. Eu pensei que eles iriam falar mais coisas do que eles estavam fazendo com a Gemma. Eles basicamente falaram aquilo que a
gente já tinha decifrado, fazendo com que ela sentisse em cada sala uma questão emocional. Teoricamente, a gente estava analisando que o chip era para meio que bloquear as emoções das pessoas ou não passar por aquelas emoções que as pessoas não querem passar. Só que não falaram isso pra nós. Apenas falou que tava criando, ela tava passando por diferentes situações envolvendo as emoções dela, angústia, tristeza, e que os números que o Mark tava lá mexendo no computador representava isso. E aí também falou que cada emoção era uma interna diferente. Aí o Mark falou, pô, mas eu completei 25 pastas, ou seja, tinham 25 gemas diferentes ali naquele andar. Cada sala que ela entrava, ela era uma pessoa completamente diferente. E o objetivo não nos falaram, simplesmente, puf, deixou pro ar pra gente analisar. O Mark tava bem assim, não tava disposto a ajudar, até que a senhorita Cobel falou assim, Mark, você, a Hayley, todo mundo que tá ali dentro, vai ser seu último dia da Lumon. Vocês não vão mais existir. Você não ajudando a Gemma, você vai deixar de existir e ela vai morrer. Basicamente é isso. E aí ele fica com raiva e tudo, e depois ele acaba acordando já no andar da ruptura, né? Pra fazer ali o que a gente tinha falado no último vídeo. Eles jogaram aquele dia importante que seria o dia anterior, do dia que o Mark faltou, pro dia seguinte, quando o Mark chegou, ele encontra com a Helen e aí começa então o último expediente, digamos assim. Ele encontrou já de primeiro um quadro com muitas informações, eles estavam naquele local lá de neve que a gente não sabe onde que é. Ele foi levado pra sala que ele, né, faz o refinamento dos dados e um robô, aparentemente era uma estátua, depois a gente descobre que é um robô do Kier, tava ali segurando uma carta, meio que parabenizando, né, pelo dia, que vai ser um dia especial, sei que tem, e falando pra ele finalizar o dia, ele iria observar, ou seja, aquela estátua, aquele robô do que ia observar, juntamente com a Helen e também o Milchick, que é o seu gerente, né? Mark não tava querendo finalizar o trabalho, né, de Cold Harbor, só que ele conversando com a Helen, falando com ela, sussurrando, na verdade, as informações que ele obteve, e ela também falando sobre isso, a Helen meio que colocou ele nos eixos, né? Falou assim, você fazendo isso, o seu externo disse que você será uma pessoa só, que ele tá fazendo o processo lá, e você vai viver. Ele falou, mas como eu posso saber que ele não tá mentindo? Aí ela vai e fala, como você sabe que ele tá falando a verdade? Você tem uma chance. Aí ele falou, mas eu quero viver com você. Aí ela vai e fala, mas eu sou ela. Tipo assim, não depende dela, a interna, depende da Helena externa. Então o Mark, né, meio que nessa conversa ficou muito claro que não depende deles ficarem juntos, ajudando, né, salvando a Gemma, ele vai estar salvando a vida de uma pessoa e também ajudando diretamente o seu externo, né? E aí depois que ele termina, né, o processo lá do Cold Harbor, né, dá 100%, começa uma festa, que é uma fanfarra, né, que entra ali. Na verdade, primeiro tem um stand-up ali do Milchick com o robô do Kier. Isso também casa com aquele episódio que eles estavam na neve, que a gente tava achando que eram uns clones, mas na verdade eram uns robôs, né? Começa ali uma fanfarra, como se fosse a festa do Waffle da primeira temporada também, que basicamente eles usaram isso pra roteiro pra ter uma dispersão pro Mark conseguir sair dali, né? E foi isso que ele fez. Ele seguiu o plano que foi estipulado pra ele. Ele conseguiu, né, juntamente com a Helen, desviando o foco do Sr. Milchick, ele conseguiu fugir ali do local e conseguiu encontrar o andar que ele precisava encontrar, que é o andar escuro, pra ele descer com o elevador e saiu lá onde que a Gemma estava. Mas antes, ele acabou encontrando o Drummond, né, que é o cara grandão lá, que meio que faz tudo, o braço direito ali da Lumon, né, no caso ali do Iga. Eles estavam num processo ali de, sei lá, de sacrifício do cabrito, que aparentemente eles iam matar o cabrito, ia matar a Gemma e enterrar eles juntos, e era deve ser alguma questão da seita mesmo deles ali. Novamente, não explicaram, não deram pistas, somente jogaram isso. Só deu pra entender que a Brienne não aguentava mais, aparentemente ela já tinha feito isso muitas vezes, então provavelmente ela criava ali o cabrito, se apegava a eles e tinha que entregar como sacrifício. Ela que tinha que matar o cabrito, ela não tava aguentando, tanto é que ela perguntou pro Drummond, quantos mais eu vou precisar te entregar? Aí ele vai falar, quantos forem necessários. Então, ou seja, que lá ia durar pra sempre, sei lá, muito tempo. E aí ela não tava aguentando, até que o Drummond encontra o Mark interno, né, tentando encontrar o andar ali pra ele salvar a Gemma. Aí rola um embate deles ali, né, e tava muito claro que eles iam utilizar a arma ali pra tentar render o Drummond. Outra coisa interessante, né, nessa parte do episódio, a tensão tava muito forte. Quando eu tava assistindo o episódio, eu sentia aquela tensão, pô, muita coisa acontecendo. Isso tava legal no episódio, mas novamente eu volto naquilo. Não explicaram nada. Você pode chegar aqui nos comentários e falar suas teorias, mas vão ser somente teorias. Eu acho isso problemático. O Mark consegue render o Sr. Drummond ali, né, e desce pro andar de Cold Harbor. Um adendo é que eu não falei muito do Dylan, por
porque, cara, o Dylan voltou ali meio que pra ajudar a Helen ali, tá? Também jogar pra... Eu pensei que ele ia voltar só na terceira temporada, mas trouxeram ele de volta agora. Mas pra ajudar a Helen em questão de roteiro, pensando como escrever um roteiro, a Helen sozinha ali com o Milchick, talvez ela, questão ali de, né, de ter mais gente pra ajudar e tudo, eu acho que eles escreveram o Dylan voltando mais por essa situação. Porém, foi interessante ali o diálogo que ele teve ali com... O diálogo não, né? A carta que ele leu do seu externo, falando, né, que ele não se sentia uma pessoa com autoestima alta e tudo, e quando a esposa dele falava que ele era uma pessoa completamente diferente, o interno dele era completamente diferente, ele ficou machucado. Então, ele pediu pro Dylan continuar, porque ele precisa dele. E o Dylan interno precisa dele também, do externo, pra ele continuar vivendo, né? Então, vamos ver como que vai ser desenvolvido isso na próxima temporada, se tiver. Voltando então pro grande finale, a Gemma foi encaminhada pra sala Cold Harbor, e o que tava ali dentro, o berço. E o que era o berço? Ele representa a dor suprema que a Gemma sentiu, porque ele representava o filho que eles nunca tiveram. Provavelmente foi o estopim. Eu ainda acho que a Gemma não foi sequestrada, tipo assim, ela foi pra clínica por querer, mas eu acho que a Gemma, ela não foi sequestrada. Ela pode ter sido enganada, manipulada, sim, mas eu acho que ela foi de bom grado ali pra Lumo, por essa questão que ela tava sofrendo, a questão da perda do filho e tudo mais. E a última sala era a dor máxima dela, desmontar o berço, que significava o que ela não ia ter. E ela tava desmontando numa boa, e o cientista pergunta pra ela, quem é você? Ela fala, não sei. Ela não se lembrava de nada. Então, até a dor mais forte que ela já teve, ela não se lembrava. Então, imagine aí que você tem uma dor, você perdeu alguém, ou algo que você queria esquecer, através desse chip da Lumo, você conseguiria, entendeu? Essa era a última sala. O Mark conseguiu render o Drummond, só que quando ele caiu naquele andar diferente, era o externo dele que acordou e acabou matando, meio que sem querer, o Drummond, né? Ficou com tem um monte de sangue ali no corredor. O Mark consegue encontrar a sala da Gemma, consegue resgatá-la. Esse ponto também foi interessante, porque primeiro ela tava com um pedaço de madeira, lembrando que ela não lembra quem é o Mark, porque ela dentro daquela sala é uma interna que não sabe de nada. Ela era como se fosse uma interna cru, esqueceu de tudo. Acabou ali confiando no Mark, mas ficou um clima de tensão nessa parte do episódio. Eu tava sentindo que talvez ela iria matá-lo, ela tinha a chave de fenda, mas não aconteceu isso. Conseguiram escapar. Chegaram ali no elevador. Olha que interessante esse episódio também. Quando o Mark externo entrou na sala, ele acabou vendo a sua esposa, que ele não via há 2 anos, que tava morta, só que a esposa dele não reconheceu ele, porque ela era uma interna. Quando ela sai da porta, né, quando os dois saem, aí era um Mark e Gemma externo, então eles se beijam, se abraçam e conseguem fugir. Quando eles entram no elevador e sobe, o Mark interno assume e a senhorita Casey que assume, né, ela cai ali no andar da ruptura, então volta a ser a senhorita Casey lá da primeira temporada, sem entender o que tá rolando e tudo. Outro ponto muito interessante desse episódio foram as atuações, porque foi muita mudança. Era Mark interno conversando com o Mark externo, era Gemma num corredor, depois uma interna qualquer, e depois era a senhorita Casey. Então, assim, foram boas atuações, excelentes atuações, digamos assim, dos personagens, né? E tudo isso acontecendo, o Milchick ficou preso ali dentro do banheiro, tentando fugir, e não conseguia de jeito nenhum. O episódio termina como o Milchick saindo do banheiro, topando ali com o Dylan e a fanfarra. A Helen tinha meio que feito um papel de coach ali, começando meio que uma rebelião ali dentro do andar da ruptura. Então a gente não sabe o que vai acontecer. E termina com o Mark levando a Gemma pra escada. Vocês lembram daquele episódio que a Gemma tentou fugir? E aí ela conseguiu chegar até o final, e aí o Milchick conseguiu chegar na porta, porque era a senhorita Casey, não era a Gemma. Era na escadaria, então, ou seja, ela tava no caminho correto pra ela fugir, só que ela não conseguiu, voltou pra trás. Mas enfim, o episódio termina com o Mark interno, levando a senhorita Casey pra fora da escadaria, e assim que ela sai, ela volta como Gemma, ou seja, ela está no mundo real. E o Mark, quando ele ia sair, ele hesita e escuta a voz da Helen. E aí ele olha pra Gemma, ele não sente nada por ela, porque ele não é apaixonado por ela, ele não conhece ela é a esposa do seu externo, e ele decide ficar dentro da Lumon juntamente com a Helen, e o episódio termina dessa maneira, né? O porquê que eu não curti tanto a temporada como um todo. Eu vou explicar no outro vídeo os pontos, tem pontos positivos, vou dar minha nota, mas o que me incomodou muito foi esse ponto de não explicar muitas coisas, sabe? E tipo assim, meio que descartar vários personagens, vários subtramas. Por exemplo, a senhorita Wong foi apresentada como uma personagem enigmática e foi meio que descartada pro Polo Norte, do nada no episódio passado. Pra quê? Meio que pra dar camada sobre a senhorita Cobel que fizeram com ela. Novamente, não falaram pra nós.
cenas. Então, assim, não tem nada palpável pra gente interpretar que é isso mesmo que aconteceu. Aquela moça que tava fazendo o processo de reversão da ruptura do Mark, simplesmente descartaram ela também. Então, muitas coisas que foram apresentadas. Pô, o Burt com o Irving era considerado o cara que tava investigando a Lumon. Não desenvolveram essa parte do personagem e do nada coloca o Burt dentro do apartamento dele e fala, você tem que ir embora, senão meio que você vai morrer. Aí ele vai embora. E tipo assim, isso que eu não gostei muito dessa temporada de Ruptura. Eles quiseram expandir tantas coisas, eles quiseram abraçar tantos itens e não conseguiram explicar praticamente nada. Acaba que, aparentemente, a gente não tem essa informação, né? Porque não falaram pra nós. Mas aparentemente, aquele andar da Ruptura realmente só tem aquilo lá. Só, né? Na questão de dividir as emoções e a pessoa não sentir nada. Ponto. Era isso. Só que por que eles precisavam matar a senhorita Case, a Gemma? Por que eles precisavam matar? Será que só o Mark interno que ia deixar de existir ou o Mark iria morrer como pessoa? O que os números estão conectados diretamente com a mente da Gemma? O que tem ali? O que era o teste? O Egan tava assistindo, né? O CEO da empresa tava assistindo ali no computador o processo ali da Gemma desmontar o berço e era chamado ali de teste de capacidade, uma coisa do tipo. O que significava aquilo? Então, isso eu senti que meio que a série se perdeu, sabe? A série é realmente muito acima da média, ela é muito criativa, tem excelentes atuações, porém, esse ponto de criar muita coisa, muita teoria, muita brecha pra gente criar teorias e não trazer nada, não precisa explicar tudo, mas dá a gente um norte. Pô, a gente tá na segunda temporada, não é a primeira temporada. A gente tá na segunda temporada, o Mark mudou a personalidade assim muito rápido também. Não sei se faz tanto sentido essa escolha que ele fez, da forma como o personagem foi construído. Esse foi o final da segunda temporada de Ruptura. Na minha visão, foi um episódio muito bom, bem tenso, com situações ali bizarras, né, que era de ruptura. Porém, parece que eles estão meio perdido, sabe? Eu acho que o episódio terminou com a Hayley e o Mark correndo ali pra dentro da Lumon, sabendo que eles não possuem um futuro. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma rebelião ali, eles vão fazer uma resistência e não vão sair mais do prédio. E agora a terceira temporada vai ser, sei lá, o Irving e a Devon tentando invadir a Lumon. Outra coisa também, a Lumon, né, aparentemente com tanta grana como eles têm só o Drummond como segurança, não tem nenhum segurança ali. Era o dia mais importante deles, que ia mudar a história do mundo. Cadê o segurança? Aí você vai falar, não, Matheus, é porque tá tudo conectado, tá? Beleza, tomara que esteja, mas tinha que ter mais informações pra trazer essa questão da conexão, né? Mas enfim, o que eu quero mesmo saber é o que vocês acharam do episódio, gostaram da segunda temporada de Ruptura, desse episódio específico, e lembre-se que eu vou postar nessa semana mesmo o vídeo de análise da segunda temporada como um todo, e aí eu vou falar sobre tudo mesmo, tá? Então peço pra você deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Vamos fazer cobertura de The Last of Us, Stranger Things, análise aí de filmes e séries que estão no cinema, nos streams. Muito obrigado, eu tô muito feliz da gente ter feito essa cobertura, espero que vocês tenham gostado, foi muito legal, foi bem cansativo gravar aqui de madrugada após os episódios, mas foi muito legal fazer esses vídeos pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, eu fiz com muito amor e carinho. Muito obrigado a todos que assistiram até o final e até o próximo vídeo e fui!